Oi. Oi. Deu certo agora? Tá me ouvindo? Olá então, pessoal. Voltemos, tá? Hoje nós vamos analisar aqui a banca, né, que foi a vencedora do edital para o concurso de Lusiânia, da educação, e quem ganhou de fato essa licitação para organizar esse concurso foi a Banca Aroeira, né? A Fundação Aroeira. Então, para nós podermos analisar um pouco, vamos conhecer, porque nessa banca ela está pedindo, sim, de fato, aí 10 questões de conhecimentos gerais, e esses conhecimentos gerais que a gente sabe é voltado à história de Goiás, né? Geografia e história de Goiás. Então, dentro dessa perspectiva de geografia e história de Goiás, nós vamos ver aqui, neste momento, o que de fato a banca ela vai estar cobrando, né, aí para a realização desse concurso. Então, a Fundação Aroeira ela é uma instituição, né, de cunho jurídico, de direito privado, né, sem fins lucrativos, e ela tem sede aqui na cidade de Goiânia, né? Tem sede na cidade de Goiânia. E as questões que ela trabalha são questões muito semelhantes à banca da UFG, né? Quadro alternativa, tive dando uma analisada nas questões trabalhadas por ela, são questões que de fato ela está aí voltada a questões bastante com relação à acentuação bastante voltada à história de Goiás com relação ao início, né, que vai se dar aí do povoamento, as causas que vão contribuir de fato com esse processo da ocupação do estado de Goiás, enfim, né, vamos aqui um pouco. Por exemplo, a gente é um concurso que ele é bem atrativo. Por que atrativo que eu quero dizer? Logo de primeira mão a gente percebe aqui que, lógico, que é com concurso realizado para professor P1, né, principalmente pedagogia, e a carga horária ela é uma carga horária de 40 horas para quem, né, for aprovado e trabalhar junto aí à prefeitura, né, na realidade a Secretaria de Educação, é uma carga horária de 40 horas. O valor da taxa de inscrição é R$ 120, né, um salário aí de R$ 3.845,63, é bastante atrativo aí, principalmente, né, sendo concursado, isso vai ajudar muito. Nós temos também algo aqui que a gente percebe, 287 vagas para imediato, né, contratação imediata. Tem também vaga para PCD, e o cadastro de reserva 1.435 vagas, né, a princípio. E aqui está o quadro da disciplina que está voltado aí para esse concurso de Lusiânia, né? A gente vê aqui as disciplinas que ele está pedindo e também vem aí já a quantidade de pontos. Por exemplo, língua portuguesa são 10 questões, vai aí cada questão equivale a 1 ponto. Matemática, 1 ponto também, são compostos de 10 questões. E conhecimentos gerais, 10 questões, cada questão
vai valer 1 ponto. Então, é bastante pertinente a gente estar aí atento com relação aos conhecimentos gerais, porque ele também vai ajudar bastante, né? Se você não sair bem em matemática ou português, provavelmente pode sair bem em conhecimentos gerais, e isso vai funcionar e dar certo, porque você aqui, estando conosco aqui, com certeza você vai sair bem de conhecimentos gerais. O que a banca está pedindo, na realidade, de conhecimentos gerais? A banca está pedindo aqui, que são os conteúdos, exatamente cobrado pela banca, que vai ser sobre História e Geografia do Estado de Goiás, né? Dentro dessa História e Geografia do Estado de Goiás, nós temos aqui a realidade étnica, nós temos aqui a questão também social, dentro dessa História de Goiás, temos a questão histórica também com relação ao Estado em si, a geografia, a cultura, né, a política econômica do Estado também, são conteúdos que eles, né, cobram, eu estava observando, lógico, em outros editais, e isso de fato cai, né? E a gente tem que estar, lógico, por dentro para poder ser assertivo em cada uma dessas questões. Então, observando aqui, ó, a partir desse pressuposto, a gente percebe a formação econômica de Goiás, né? Como que se deu, né, desde o princípio, essa formação econômica do Estado. Então, a gente vai estar passando, lógico, trabalhando esses itens que o edital pede, que é exatamente falar sobre a mineração, sobre a pecuária, sobre a agricultura, né, sobre todo esse processo, a indústria também que vai aí se desenvolver também no estado de Goiás, para a gente poder ser bem assertivo com relação no momento das alternativas lá, de resolver as alternativas. Também outro conteúdo também que vem aí, né, dentro desse pedido aí que dentro de conhecimentos gerais com relação à História de Goiás, também é com relação à modernização da agricultura. São os impactos na economia goiana, né, urbanização, né, e mudanças sociais em Goiás, como que essa urbanização ela vai se desenvolver, quais são essas mudanças, né, sociais que vão ser provocadas com essa urbanização, também voltada a toda essa dinâmica aí com relação à geohistória de Goiás que a banca está cobrando, tá? Outro fator também é a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás. Essa construção, como que ela vai contribuir para essa dinâmica, né, econômica aqui no estado. E aí a gente percebe que, de fato, esse fator ele vai estar aí contribuindo bem para o desenvolvimento. Outro fator também que se percebe são os partidos políticos, né? E a democracia em Goiás. Também que a gente tem que estar aí para perceber e observar bem sobre isso aí, né? Só mais um momento. Voltemos, tá? Probleminha técnico aqui, mas já está normalizado. Voltei. Então, vamos aqui continuar, tá, pessoal? O que acontece? A gente percebe aqui que eu parei falando para vocês sobre os partidos políticos e com relação à questão da democracia, e é conteúdo que cobra mesmo nos editais, e todos eles que eu estive analisando, eles adentram essa questão da ditadura militar, né? Qual foi essa influência, qual foi as consequências ou contribuições ou reflexos que trouxe a Goiás, a política de Goiás. E quando a gente fala também diretamente da política voltada a Goiás, esse período também ele vai refletir com relação à Primeira e Segunda República, principalmente sobre a Segunda. São conteúdos que nós vamos trabalhar exatamente para poder analisar, observar, né, para quando cair uma questão, não perder o foco, tá? Para estar por dentro aí do cenário político,
estar por dentro do cenário histórico para saber fazer a interpretação da questão quando a banca cobrar no dia da sua prova. Falar da cultura goiana também. Essa cultura, a gente vai falar da cultura material, cultura imaterial, que é de grande importância, né, no Estado. A questão de diferenças regionais. Essas diferenças regionais a gente vai trabalhar dentro da geografia, né, por que há a diferença, essa diferença tanto social, quanto econômica, quanto geográfica. Tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer aí do processo até, né, um dia antes aí da prova, tá? Que vai acontecer, ok? Então, partindo, né, para o ponto, por exemplo, né, vamos falar um pouco aqui, antes de chegar às questões que a gente vai resolver, nós vamos então partir aqui para a questão do princípio da história, de como que se deu esse povoamento, como que se deu esse processo aqui em Goiás, começando pelo bandeirismo, né? Quando se fala do bandeirismo, de fato, né, já tem que pensar o seguinte: se fala de bandeirismo, está falando exatamente dos bandeirantes, né? Os primeiros desbravadores, né, que chegam aqui nesse sertão do Brasil. Então, o bandeirismo ele foi o quê? Um conjunto de ações empreendidas pelos quê? Pelos habitantes da capitania de São Vicente, né? Essa capitania de São Vicente, de fato, quando se fala capitania de São Vicente, lógico, São Paulo, e ele sai de lá rumo o quê? Ao interior do Brasil. Não é que eles vieram diretamente para Goiás, né? A gente sabe que para eles chegarem até a Goiás, eles passaram em Minas, de Minas Mato Grosso, de Mato Grosso, que vai chegar aqui em Goiás. Então os bandeirantes eram o quê? Habitantes da vila de São Paulo, de Piratininga, né? Capital de São Vicente, de onde partia as expedições. Então essas expedições, que são as bandeiras, elas partiam de fato lá de São Vicente, né? Que eles vinham exatamente para o interior do Brasil. A primeira bandeira, isso aqui é de suma importância também, e está atento com relação a esses pontos, que é a primeira bandeira que partiu lá de São Paulo, né, rumo ao interior, de fato, aqui do Brasil, possivelmente chegou aos sertões de Goiás, lógico. E esse sertão de Goiás, a gente vai perceber que era na época ainda, quando o Tocantins ainda pertencia a Goiás, ainda não tinha essa divisão, então vai chegar lá no sertão de Goiás, no atual leste do Tocantins, que foi quem foi esses bandeirantes? Foi exatamente, né, o Antônio Macedo e Domingo Luiz Grau. Então eles dois são os primeiros, de fato, a chegar aqui nesse interior do Brasil. E aí a gente também tem que pegar aí o fator dessa diferença, né? São as diferenças que vai acontecer, essas duas palavrinhas aí, ó, entrada e bandeira, né? Entrada e bandeira. Quando você fala de entrada e bandeira, a gente também vai perceber que há uma diferença, falar essas duas coisas aqui para a gente poder, de fato, partir lá para as questões, para a gente poder resolver, tá? A principal diferença entre entrada e bandeira é que as primeiras tinham o quê? Um financiamento público, as entradas, havia aí um financiamento da parte do governo, exatamente para que eles pudessem vir o quê? Em busca de minério, em busca do ouro, da prata, então havia esse financiamento. E eles procuravam sempre respeitar aí os limites de Tordesilhas, né? Que havia uma divisão para que eles não pudessem invadir, exatamente com esse respeito. Já os bandeirantes, a gente vai perceber que eles já não respeitavam. E além deles fazer esse processo aí de vir em busca do minério, eles também pegava e escravizava os índios, né? Enfim, vamos então para umas questões aqui rapidinho para a gente poder resolver. Depois eu posso voltar e falar algo sobre a história e um pouco de Goiás. Mas pensando, né, o que poderia cair aí, uma questão, né, que foi umas questões que eu peguei aqui para vocês poderem a gente resolver junto, que começa aqui para falar um pouco sobre esse povoamento de Goiás, né?
Como é que isso deu? Como é que a gente consegue matar uma questão quando estiver relacionada a essa questão do povoamento? Essa questão aqui, elaborada pela UFG mesmo, colocou da seguinte maneira: a impraticabilidade de se povoar a dita capitania Goiás, porque antes Goiás era uma província, depois ela passa assim a ser uma capitania, né? Nem outra qualquer parte da América portuguesa, senão com os nacionais da mesma América. Então, a impraticabilidade de se povoar a dita capitania de Goiás, nem outra qualquer parte da América portuguesa, senão com os nacionais da mesma América. E que, achando-se todo o sertão daquele vasto continente, coberto de índios, esses devia ser principalmente os que povoassem os lugares, as vilas e as cidades que se fosse formando. Quem vai trazer aí essa fala, né, essa análise e fazer essa crítica, na realidade, vai ser o Padre Palacinho, que foi um dos primeiros a escrever sobre a história de Goiás. Então, o que acontece? Isso, na realidade, é um recorte de um documento em que Padre Palacinho vai citar. Então, a comanda da questão é, né, o documento aponta a preocupação da coroa portuguesa com o povoamento da capitania de Goiás. De fato, a coroa portuguesa com essa preocupação, cujo desdobramento foi a política de... Qual foi esse desdobramento aí dessa política? Foi um desdobramento de uma política de ocupação das terras indígenas, foi uma guerra justa contra as tribos indígenas, foi a mestiçagem de brancos, índios e negros, ou foi uma implantação de aldeamentos indígenas? Porque quando a gente pega essas questões, e é lógico que todas elas estão voltadas às questões indígenas, que eram os nativos da época, vai dizer o seguinte: havia a preocupação da coroa com relação à ocupação das terras indígenas? Será que esse processo de povoamento, a gente pode perceber que entra para esse lado? Não, tá? Conta com relação à guerra justa, está descartada, porque não tem nem o que se dizer. Havia uma guerra justa? Desde quando que a guerra seria tão justa com relação aos índios? A partir da escravização, a partir da exploração da mão de obra. Então, quando a gente analisa isso aqui, também a mestiçagem de brancos, índios e negros está descartado. Então, essas duas primeiras aqui, ó, já pode descartar, B e C. Mas quando a gente olha para a letra A, a ocupação das terras indígenas, a coroa tinha essa preocupação? Aparentemente que sim, né? Mas, de fato, era uma implantação de aldeamentos indígenas, que eles precisavam, de fato, dizer assim, olha, a gente precisa dar uma organizada e não dizimá-lo, esse povo, da forma como alguns pensou, como outros América havia feito. Então, aqui nós podemos ver que a alternativa correta é a letra D. Próxima questão, né, da IBRASP, de 2022, também trabalhando a questão voltada a Goiás. Goiás experimentou um crescimento acelerado em vários setores a partir de 1940. E, de fato, o Brasil, né, ao todo, a partir de 1940, o processo, né, vai ser um pouco mais acelerado e vai vir políticas públicas voltadas à contribuição ou a contribuir para poder ocorrer um crescimento, para que o povo, né, do Sul ou do Sudeste, eles pudessem também descer ao Brasil, né, adentro esse interior, e que pudesse ter um investimento e um incentivo. Então a gente vai perceber que o resultado de políticas adotadas pelos governos estadual e federal, principalmente pela campanha de povoação de áreas do interior do Brasil, que ficou conhecida como... Qual foi essa campanha que teve aí essa preocupação, na realidade, o envolvimento tanto dos governos estadual quanto federal para que esse interior do Brasil viesse a ser povoado? Qual delas? Foi a ocupação de Goiás? Né? Foi a marcha para o oeste? Foi campanha para o oeste ou Novo Eldorado? Quando a gente fala do Novo Eldorado, lógico que desde, né, do descobrimento do Brasil já tinha essa teoria de que Goiás era um Eldorado, né, onde tinha bastante ouro. Então, a gente tem que estar atento com relação a esse fator, porque se fala de 1940,
Eldorado está descartado, tá? Campanha Oeste também não, mas teve, principalmente, e vai ter uma boa e excelente contribuição dessas políticas, quando é que vai ter o investimento para a construção de Brasília, e vai ser exatamente isso aqui, ó, a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste foi quando teve aí esse incentivo bastante envolvendo tanto Estado quanto Federal, em que vai ter construção de Brasília, vai ter a construção da BR-153, até o mesmo período ainda da ditadura militar em 64 até 85, eles também vão abraçar essa política para poder dizer que estava trazendo progresso, né, que aí a gente vê a Transamazônica, que até hoje está lá parada. Então tudo isso faz parte aí da Marcha para o Oeste. Então a nossa alternativa é a letra B. A terceira, essa terceira aqui é uma questão, né, também de se estar atento com relação à cultura, quando eu falei para vocês com relação à cultura. Então o que a gente percebe, né? A romaria dos carros de boi na festa do Divino Pai Eterno em Trindade, estou falando aqui de uma cultura imaterial, tem sido uma das referências religiosas da cultura goiana. Isso é fato, né? Essa manifestação atualmente é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, um símbolo de tradição e devoção que reúne anualmente centenas de fiéis em uma comovente celebração religiosa. Aí eles fizeram o recorte do portal do IFAM e colocou, ok? Então aí vem a comanda, acerca da caracterização dessa tradição em Goiás. Marca a alternativa correta. O que caracteriza, né? Qual é essa caracterização dessa tradição aqui em Goiás? Letra A devoção ao Pai Eterno sempre teve caráter autônomo? Já dá para perceber aqui, ó, já percebe que essa questão não é porque já vai assim, traz caráter autônomo? Não, não é autônomo, né? Foi desenvolvida e sustentada pelos leigos? Muito menos. Não precisa nem terminar de ler. Letra B. Apesar da grande festa no município de Trindade, predomina no povo goiano a vivência religiosa privada? A vigência de religiosa privada? Não. Também está descartada. A letra C. Né? A festa religiosa ao Pai Eterno em Trindade incorpora, desde o início, a multiplicidade de credos típicas dos centros urbanos, fator que favoreceu a diversidade cultural. Isso justifica o processo patrimonial? Olha, essa letra C, será que poderia ser isso? A princípio parece que sim, né? Vamos na letra D, então? Ainda que surgida de um legado familiar e com as graças obtidas pelo povo simples, a festa religiosa em Trindade produziu, historicamente, símbolos partilhados pela sociedade goiana de modo geral. Por isso, a patrimonialização. Então, a patrimonialização vai acontecer exatamente surgindo aí de uma família simples, que encontra o santo, tal, e acaba que há essa coletividade, né? E surge aí essa manifestação religiosa hoje que está centrada em Trindade. É lógico que depois farei um comentário quando for trabalhar a questão da manifestação cultural em Goiás. É fato que eu tenho que retomar isso aqui e vou explicar como ocorreu o princípio para que hoje fosse aí um ponto de peregrinação de várias pessoas e acabou sendo tombada aí como patrimônio imaterial de Goiás essa festa. Então a alternativa é a letra D, ok? Quem estiver acertando, estiver vendo aí, quiser já colocar aí no chat a alternativa correta, fica à vontade, gente. A 4, né? E temos mais essa e mais outras só, duas, né? Leia os dois textos a seguir. Quando cai uma questão dessa, essas questões elas são um pouco mais complexas para se resolver, mas nada impede também que possa acertá-lo. Vai falar exatamente daqueles monumentos, do monumento lá da Praça Cívica, tá? Das Três Raças. Então, o que acontece? O movimento das Três Raças,
Esta obra de rara beleza está localizada na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, antiga praça cívica, né? No centro da cidade, entre os Palácios das Esmeraldas e Campinas, respectivamente sede dos governos estadual e municipal. Divulgado como símbolo de Goiânia, é exibido como cenário nas fotografias dos turistas. O monumento foi criado em 1968 pela artista plástica Neuza Moraes. Já caiu uma questão falando sobre isso, quem foi a autora dessa obra, tá? E não, então, se cair em outras questões aí, em outra prova, se vier cair na prova de Lusiane, perguntando quem foi o autor dessa obra aí, saiba que foi a artista plástica Neuza Moraes. Trata-se de uma estrutura fundida com 300 quilos de bronze e possui 7 metros. Okay? O texto 2. Um dos textos historiográficos mais conhecidos acerca da formação da nação brasileira é como se deve escrever a história do Brasil, do viajante e biólogo Philip Van Martins. A fórmula de Martins, essa narrativa, permeada pelo encontro entre as 3 raças, abriu um campo representativo da nacionalidade, sob o domínio da estética romântica. Entre o indígena, né? Entre o indígena, o escravo e o colonizador. Né? Então, o que a gente vai perceber? Né? Que esse enunciado ele vai estar aí trazendo um paralelo entre um texto 1 e o texto 2. E aí a gente vai perceber que garantia da governabilidade para o Estado monárquico, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro volta o olhar para o passado em busca de pistas que valorizassem os vestígios do mundo indígena e da ação colonizadora, abrindo caminho para a ordenação da imaginação historiadora sobre a identidade nacional. É isso. E aí a comanda da questão vai trazer: assinala a alternativa que relaciona os 2 textos de maneira correta. Qual é que vai relacionar os 2 textos de maneira correta? A gente percebe que aqui é o seguinte: a primeira alternativa vai dizer assim, seja durante o período monárquico, seja no mais recente período ditatorial, perdura um imaginário nacional que celebra a união de todos os povos, representados pelo o índio, o negro e o branco, em torno de um projeto cultural elitista de união e paz. Observa só como que está esse enunciado. Então esteja atento, porque isso para poder a gente ser assertivo. E vou aqui trazer já a alternativa correta. Por quê? A letra A já deixa claro, tá? Que vai ser exatamente essa amostra, essa representatividade da união, né, desses 3 povos, ok? Porém, de uma cultura elitista, né? Há essa seleção. E a quinta, né? As representações expressam a relação do sujeito com as formas de organização do espaço. Nesse sentido, as representações sobre a sociedade goiana, no século XIX, foi tributárias. Olha aqui, voltando aqui a questão do espaço, a representatividade do povo goiano, lá no século XIX. E aí a gente vai dizer, quais foram aqui que foram atribuídos lá no século XIX essas representações? Das narrativas dos presidentes de província, que associavam o interior de Goiás às conexões políticas regionais. E aí a gente vê um pouco mais dos relatos dos viajantes que delimitaram as preposições sobre a região, divulgando uma perspectiva perenizada na historiografia, das demandas sociais que reivindicavam para o capital uma identidade cultural distinta da cultura no litoral, da formação e uma opinião pública por meio de uma imprensa nascente que tinha como propósito superar o racismo regional. Olha que beleza. Trouxe já a resposta, que é a letra D, né? Ou letra B, desculpa, dos relatos dos viajantes. Então essa representatividade lá no século XIX vai acontecer exatamente isso, tá? Os viajantes eram as pessoas que o representavam, né, narrando aí o que de fato era esse sertão. E a última questão, né, que é aquilo que eu vou trazer para vocês, para falar lá da República, né,
que durante a Primeira República em Goiás, lembra que eu citei isso lá no início, né? Durante a Primeira República lá em Goiás, é possível se caracterizar uma política coronelista estadual, efetivada pela relação entre os coronéis, né, interioranos e a capital. A permanência dessa política é decorrente do quê? Tá? Tenta aí responder aí, quem estiver aí observando, analisando, acompanhando, observa só e veja aí como é que vai, qual é a alternativa que pode ser correta e coloque aí no chat. Tá? Dá 1 minuto. E aí? Qual é a alternativa correta, né? Qual que vai trazer aí essa caracterização aí dessa presença, dessa política do coronelista que era predominante no estado de Goiás? Essa permanência dessa política, como é que ela era decorrida aí desse processo? A letra A, por exemplo, né, vai dizer o seguinte, do incentivo à participação cívica, devido à almejada institucionalização política dos partidos, dá para ver que não é, né? Dos desentendimentos entre as instâncias de poder regional, o que tornava a política goiana imune às renovações ocorridas no cenário nacional. Letra C, do sistema eleitoral, que se tornou o selo desse pacto pela forma sistemática do controle de oposição. Ou letra D, da opressão exercida pelo poder público regional com o objetivo de inserir as camadas médias num jogo político regulado. Qual dessas aí que vocês marcariam? Vamos então? Sabemos que esse período dessa política era uma política exatamente de um sistema eleitoral em que se tornou o selo desse pacto, né? E aí, lógico, né? Volto a dizer que quando fala desse pacto, se lembra aí exatamente de uma política café com leite que tinha, em que um Estado dominava por um período e o outro dominava por outro. Então, é isso aí, tá? A sorte sorri para aqueles que estão preparados. Então, o que a gente precisa, pessoal? Quero aqui, já finalizando aqui com vocês, quero aqui falar o seguinte, né? Quero falar o seguinte para vocês. Nós temos aqui um trabalho que é focado exatamente nessa banca aí da Fundação Aroeira, que está aí com o edital da Prefeitura de Realidade de Lusiânia, né, do município de Lusiânia. Quero dizer para vocês que temos aí um projeto, e esse projeto é o seguinte, né, ter aula aí no Meet, né, com vocês. Quem quiser participar, né, eu convido para poder participar de fato. A gente tem aí uma lista com 100 questões na lista. Então, se vocês pretendem, né, vou colocar aí na descrição os contatos, né, na descrição do vídeo, e vocês entrem em contato, tá, e participam. Então, é R$20, valor tranquilo. R$20 você vai ter 100 questões, né? Essas 100 questões você ainda vai ter uma aula no Meet, tá? De 3 horas, em que eu vou estar trabalhando algumas dessas questões com vocês e também explicando essas questões que a gente vai estar resolvendo. Hoje foi apenas uma breve fala para poder falar um pouco aí da banca, né, que eu apresentei para vocês, e de fato, né, aproveita, vamos estudar, porque é 10 questões de conhecimentos gerais. Essas 10 questões podem fazer a diferença. Se de repente você não sair tão bem na prova objetiva, de fato, lá, né, diária, lá, você vai acabar tendo a recomposição de específica. Ah, não, eu não saí tão bem na específica. Mas você pode sair bem na conhecimentos gerais. Se você acertar, por exemplo, eu não acertei as 20, não fechei, não gabaritei a específica. Mas se você gabaritar
conhecimentos gerais é 10. Você fez 15 na específica, então as outras 10 que você acertar vai sobrepor a sua nota, ok? Quero aqui agradecer vocês